Fui concebida com a ajuda de um doador de esperma. Eu só descobri quando estava nos meus 40. Eu entrei no mundo em uma mentira, certo? Como no momento em que cheguei aqui. Como se estivessem mentindo para mim sobre quem eram meus pais. Quando você começou a sentir que era suficiente? Foi antes que a mentira fosse revelada ou depois? Eu sinto que... Nossa convidada esta noite é uma atriz vencedora do Emmy. Ela é uma força absoluta do cinema. Ela está lançando uma nova autobiografia comovente e muito reveladora. Kerry Washington. A história que estou contando a mim mesma é que meu trabalho é terrível, que o mundo está pegando fogo, que nunca estarei no corpo que quero estar. Eu não tenho que dar toda a minha existência. Sobre essa mensagem e essa história. Eu posso meio que me distanciar do pensamento e apenas dizer algo como: eu entendo você, eu entendo de onde vem essa crença, mas isso não precisa ser a verdade. Para alguém assistindo e ouvindo que talvez esteja realmente lutando ou sinta que as coisas continuam o derrubando, que conselho você daria sobre como começar o processo de realmente amar e aceitar a si mesmo, mesmo quando se sente muito para baixo? Para mim, parte do motivo pelo qual a terapia é tão importante é porque ela me ensinou a... Bem-vindos de volta à School of Greatness. Estou muito animado com nossa convidada. Temos a inspiradora e talentosa Kerry Washington. Oi, bom bom te ver. Estou tão animado com isso. Sim. Obrigada por me Nossa receber. amiga em comum, Gabby Bernstein, nos enviou uma mensagem esta manhã, Sim. dizendo que estava animada por estarmos aqui juntos. Eu tenho pesquisado mais sobre você ultimamente, obviamente sabendo que você estava vindo. Sim. Eu vi sua talentosa carreira como atriz, escritora, diretora, todas essas coisas diferentes. Mas ouvir sobre sua jornada espiritual é o que realmente me empolga. Uau, realmente. O que você estava falando antes de começarmos a gravar é que está muito animada com seu novo filme, Shadow Sim. Force, Sentença de Morte, que será lançado alguns dias após este podcast. E você disse que está animada porque você começou a se abrir totalmente sobre a sua verdade, sobre todas as diferentes lições, a dor, os momentos trágicos da sua infância e as coisas estressantes com as quais você lidou, a ansiedade, o tipo de coisa sexual que aconteceu quando você era mais jovem e que você revelou no seu livro, seu pai se abrindo e compartilhando essa mentira que foi mantida por muito tempo. Grande parte do que pesquisei sobre você é fascinante, porque agora você consegue entrar completamente na sua verdade, em um personagem e incorporar o poder supremo. E estou Sim. curioso para saber quando vamos mergulhar em algumas dessas questões após abrir-se e começar a curar muitas dessas coisas do seu passado. Sim. Como foi filmar Shadow Force, Sentença de Morte, e se tornar quem você realmente é? Como foi esse processo no papel desse personagem? Você disse perfeitamente. Shadow Force é como uma grande e chamativa aventura de ação onde eu interpreto uma mercenária durona. Mas, no fundo, é realmente uma história sobre amor. É sobre paz. Esses amantes afastados interpretados por mim e Omar Sy. E nós temos um filho. E estamos dispostos a ir até os confins da terra para proteger este filho. Então, escrevi este livro de memórias sobre minha família, sobre minha mãe, pai e eu. Sou filha única e meio que as dinâmicas se desenrolaram quando começamos a viver nossa verdade. E minha mãe disse algo realmente bonito quando estávamos apresentando o livro de memórias para o mundo. Ela disse: é como se não tivéssemos mais medo de nos machucar. Porque há uma nova força em nossa família. E eu senti que, ao fazer Shadow Force, eu pude trazer essa nova força, esse novo destemor para um personagem. Eu realmente encarnei poder e destemor e fui. De uma forma que eu nunca antes. E eu já interpretei personagens muito fortes ao longo da minha carreira. Mas este foi um novo nível de incorporação. Isso foi tipo, como é treinar muito intensamente? O treinamento físico, a coreografia de luta, o treinamento com armas. Tudo isso foi como uma manifestação física dos sentimentos que eu estive cultivando nos últimos anos. Então foi realmente empolgante para mim sair e dar chutes. E apenas agir como se não houvesse nada que eu não pudesse fazer ou não fizesse para proteger minha família. Interessante. Mas você disse antes que interpretou, obviamente, muitos personagens e papéis. E eu não acho que ninguém jamais sentiu que você não estava incorporando o seu eu mais autêntico. Você estava arrasando em todos esses papéis, ganhando prêmios e estava no auge do seu jogo. Mas havia algo faltando dentro que era diferente do passado? Eu acho que existem muitos tipos diferentes de força. E eu acho, sabe, a coisa empolgante para mim como atriz é que eu posso explorar algumas dessas dinâmicas de como expressamos quem somos em nossa vida.
E Olivia Pope, por exemplo, é uma pessoa realmente forte em sua mente. Como intelectualmente ela é realmente forte, emocionalmente ela é forte, mas eu nunca me considerei uma lutadora, uma guerreira. E então levantar todas as manhãs e treinar com esses incríveis artistas marciais e... Os coordenadores de dublês gostam de me colocar realmente em uma posição onde eu estou exibindo essa força em mim mesma. Foi uma jornada maluca. Foi tão empolgante, tipo, deixar a força existir não apenas mentalmente. Porque Kira, a personagem que interpreta em Shadow Force, ela é inteligente e emocionalmente forte, mas também tem armas. Tipo, armas e músculos. Então, tipo, você tem músculos. Ficou bem musculosa, né? Sim. Como se tornar essa pessoa e... Você sabe, é uma relação tão maravilhosa. A conexão mente-corpo é tão interessante. Você fala muito sobre isso neste programa. E então, para mim, realmente me comprometer a tentar ser tão forte e destemida fisicamente, quanto me tornei emocional e espiritualmente, foi muito legal. Sim, adorei saber sobre sua jornada espiritual. Acho que houve alguma entrevista em que você falou sobre isso, ou talvez foi em seu livro de memórias, onde você falou sobre estar na faculdade para baixo, passando por ansiedade, estresse e sobrecarga, enquanto estrelava nas peças e parecia que estava tudo bem do lado de fora, mas por dentro estava lidando com ansiedade. Uma bagunça total. E muitas outras coisas estavam acontecendo e você estava de joelhos rezando, e não aconteceu. E eu acho que foi... Você não sentiu realmente que tinha uma conexão espiritual naquele momento, Sim. mas isso abriu um canal espiritual. Sim, quero dizer, esse é outro ótimo exemplo, certo? É quando você se ajoelha em oração novamente. Isso é uma manifestação física de uma dinâmica emocional, porque há uma humildade inerente para mim. Então, às vezes, como sou uma pessoa que reza o tempo todo, tipo, eu rezo no meu carro, rezo quando estou andando na rua, rezo quando estou cozinhando o jantar, mas sinto que há momentos em que é realmente importante para mim assumir essa postura de submissão e ficar de joelhos, só para me lembrar de que não estou no controle, que não sou o poder supremo, que há algo maior do que eu, que posso pedir ajuda que está fora de mim. Então, novamente, para mim, essa relação entre como pensamos, como sentimos e como isso vive no corpo é uma parte tão importante de como trabalho como atriz e como tento viver minha vida. Quando você começou a rezar depois daquele momento, Sim. o que começou a ouvir? Então, como você disse, eu estava na faculdade e estava realmente enfrentando dificuldades. Ao longo da minha vida, eu lutei com um transtorno alimentar e aquele foi o pior momento. Foi o ponto de virada onde eu realmente pensei, preciso de ajuda. Tipo, eu não posso resolver isso sozinha. Isso é como estar faminto? Ou é apenas algo assim? Então, sabe de uma coisa? Para mim, eu sabia que transtornos alimentares existiam e acho que tentei jogar este jogo em que eu não queria me encaixar em nenhum diagnóstico fácil. Então eu estava sempre meio que transformando isso e mudando de forma. E seriam dias de compulsão Sim, alimentar claro. e depois dias de fome, e depois dias de excesso de exercícios e apenas meio que... Eu sentia que se eu chutasse e eu continuasse mudando isso, eu não seria apenas uma pessoa doente simples. Eu estava apenas tentando ser o melhor de mim. Mas eu estava controlada e obcecada por sentir que eu não era suficiente. Sério? Sim. Então, a oração para mim foi realmente... Acho que o que comecei a ouvir foi que estava tudo bem pedir ajuda. E que estava tudo bem eu buscar cura. Por que você acha que não se sentiu o suficiente? Acho que para mim, essa jornada começou realmente muito cedo. E eu falo um pouco sobre isso nas minhas memórias. Mas sabe, fui concebida com a ajuda de um doador de esperma. E isso foi algo que só descobri quando tinha 40 anos. Ah, cara, isso é louco pra mim. Foi bem louco. Eu acho que meus pais teriam levado esse segredo pro túmulo se pudessem. Caramba! Nossa! E por sorte, eles não conseguiram. Eles meio que foram obrigados a me contar, a compartilhar isso comigo. E acabou sendo transformador para nossa família porque era a coisa que eles mais temiam me contar. Porque achavam que isso destruiria a nossa família, que eu iria. Sabe? Ficar com raiva deles que eu não veria mais meu pai como meu pai. Que isso iria quebrar essa fachada perfeita, essa imagem que estávamos passando para o mundo. Isso, é claro, como a maioria das coisas na vida, teve o impacto oposto. Foi tão terapêutico para minha família sentar com aquela verdade e ter a coragem de ser honesto um com o outro realmente me fez sentir mais próximo do meu pai. Isso me fez sentir tão grata aos meus pais. Entendi tantas das dinâmicas confusas de crescer em casa, de repente eu entendi. Sabe, eu costumo dizer algo como,
entrei no mundo em uma mentira, Nossa. certo? Tipo, no momento em que cheguei aqui, no momento em que saí da minha mãe, eles estavam Uau. mentindo para mim sobre quem eram meus pais. E então acho que houve uma desconexão desde muito cedo. E como a maioria das crianças, eu decidi. As crianças tentam fazer sentido do desconforto e mal-estar. Vamos nos culpar, certo? Eu devo ser a razão, porque você não pode culpar seus pais. Eles são responsáveis pela sua sobrevivência e bem-estar. Sim. Então você se culpa. Então, para mim, eu acho que decidi bem. Eu não devo ser suficiente. Como essa desconexão estranha que tenho, ou essa maneira que eles me mantêm à distância, ou esse tipo de leve véu onde sinto que não estou recebendo 100% da verdade. E eu não poderia ter articulado nada disso quando criança. Mas era um sentimento, certo? Eu pensei, bem, talvez se eu for melhor, eles estarão mais próximos de mim. Uau. Se eu estiver melhor, terei a presença total deles. Então é por isso que acho que interpretei como: tenho que ser mais, tenho que fazer melhor, tenho que ser melhor Sobressair para obter mais. presença e amor Uau. e aceitação. Mas você teve amor e aceitação deles, certo? Mas eu fiz. Meus pais fizeram um trabalho tão bonito, e até a escolha de não me contar foi uma escolha que veio do amor. Eles estavam tentando me proteger em uma época em que isso era, você sabe, eu estou na casa dos 40, então não havia tipo bancos de esperma onde você poderia passar por um catálogo e escolher cuidadosamente seu doador. Isso era o Velho Oeste. Ok. As pessoas não faziam isso. Ninguém que eles conheciam tinha feito isso. Então eles acharam que não me contar era a melhor forma de lidar com a Oh, situação. meu Deus. Sim. E eu acho que o fato do meu pai não me contar foi realmente porque ele realmente estava em negação. Quero dizer, ele acreditava no mito da nossa família, Qual era o mito da sua que família? eu vinha dele. Ah, Ele acreditava nisso. E assim, não me contar, eu acho que ele estava compartilhando tanto da verdade quanto ele podia. Minha mãe, eu acho, tinha uma maior consciência da realidade. E assim, não me contar, eu acho que foi realmente proteção. Sim, uau. eu sei que é muito louco. É tão complicado, mas eu sei que é tão engraçado quando eu olho para trás, porque eu sinto que, quando você pode olhar para trás na sua vida, você pode ver, ou para mim, vou falar por mim, que ao olhar para trás na minha vida, eu posso ver como tudo aconteceu por uma razão, e as coisas que são nossos maiores desafios. Isso soa tão clichê, mas eles se tornaram minhas forças, certo? Como esse sentimento de que eu tenho que fazer melhor e ser melhor, é o que me permite buscar a grandeza. É o que me faz buscar a excelência. É o que me faz treinar 4 horas por dia em treinamento de dublês. E ainda fazer um treino por cima disso. E aprender a coreografia de luta. E é como se eu quisesse ser ótima nas coisas que faço. O truque para mim é, como uma adulta buscando essa excelência e grandeza, sem o apego de que eu não sou suficiente. Como acordar e dizer que sou suficiente. E ainda tenho o direito de buscar grandeza. Era isso que eu ia te perguntar. Você pode alcançar a grandeza e se sentir satisfeita ao mesmo tempo? Eu acho que você pode. Para mim, é isso que estou realmente tentando fazer. É a caminhada que estou tentando seguir, tipo, será que eu posso? Posso amar a mim mesma e também buscar mais? Tudo bem gostar, querer ser excelente, ser ótima, ser uma campeã, ser uma mestre na minha arte, e não deixar que isso venha de um lugar de defeito, mas sim de um lugar de alegria e busca. Quando você começou a se sentir suficiente? Foi antes da mentira ser revelada ou depois que a mentira foi revelada? Sinto que desde o momento em que comecei a fazer terapia na faculdade, aqueles dias de me ajoelhar e pedir ajuda de alguém, sinto que estou nessa jornada de tentar me sentir suficiente, pegando ferramentas ao longo das décadas de tipo, eu sei que deveria me sentir suficiente. E então eu sei que somos todos perfeitamente imperfeitos. Somos todos filhos de Deus. Tipo, eu deveria acordar de manhã e não me odiar, como todos nós merecemos. Então eu tenho tentado cultivar o que é necessário. Como isso será? O que preciso fazer de diferente? Práticas de cura, diferentes modalidades como yoga, pilates, terapia em grupo e introspecção, e então eu tenho feito esse caminho, mas eu acho que é gradual, certo? Não é como se você acordasse um dia e dissesse, estou curado agora! Mas eu realmente acredito que meus pais me ofereceram essa verdade mais profunda sobre quem eu sou e de onde eu venho. Foi como se me desse permissão para relaxar em quem eu sou e pensar, tô bem! Sim, Sim. tô legal. Então, você sente que antes de essa verdade ser revelada,
você conseguia relaxar completamente em sua relação com seus pais? Mesmo que eles fossem amorosos com você e te apoiassem e encorajassem? Não. 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 Você não sente que conseguia? Não. E novamente, eu sempre tive um relacionamento muito amoroso com meus pais. Tenho pais incríveis e eles me deram tantas ferramentas conscientemente e inconscientemente. Eles têm sido uma parte tremenda da história de como cheguei onde estou hoje. Não estou onde estou apesar dos meus pais. Estou principalmente onde estou por causa dos meus pais e depois há um pouco de apesar dessas dinâmicas. Certo. Então, acho que tive um relacionamento muito bom com meus pais, mas tenho um ótimo relacionamento com eles agora por causa do presente da verdade que eles nos ofereceram. Você sempre achou que algo estava Sim, errado. senti que algo estava Alguma vez você faltando. perguntou a eles, tipo, ei, pessoal, o que está acontecendo? Tipo, nos seus 20, 30 Não, porque, anos, sabe o há engraçado? algo que vocês não estão O compartilhando comigo? engraçado é que houve esse tipo de pequenas revelações ao longo da minha infância. Como falo no livro sobre como meu pai estava meio que envolvido nessa investigação. E então, quando eu soube disso, fiquei tipo, então era isso, Ah, sim. certo? Eles estão escondendo Sim. isso. Havia essas coisas. Acho que a cultura da minha família era meio que esconder a verdade para parecer bem. E como deveríamos fazer o que fosse necessário para parecer bem no mundo. Então, enquanto eu aprendia essas pequenas verdades ao longo do caminho, eu continuava esperando sentir a revelação que tive quando descobri a grande verdade. Interessante. Sim, Você teve algum ressentimento ou raiva quando eles se abriram após 4 décadas escondendo essa mentira? sim, eu tive. Foi como uma montanha-russa. Sinto que já tive todos os sentimentos possíveis que você poderia ter sobre isso. Qualquer sentimento possível que você poderia ter, eu já tive. Eu tive gratidão. Eu me senti realizada. Eu senti felicidade. Eu senti raiva. Eu senti ansiedade. Eu senti medo. Então quero dizer, acho que quando me disseram pela primeira vez, senti muita compaixão porque pude ver quando me disseram o quanto estavam com medo de me contar. E eu me lembro de dizer ao meu pai, e eu não sei de onde isso veio, mas sou muito grata por isso ter surgido na minha mente para dizer a ele. Eu disse a ele, sabe, nossas vidas inteiras, eu te disse que te amo sob o pretexto de uma mentira. Tipo, toda vez que eu disse, eu te amo, havia um pequeno filtro que meu pai pensava tipo, ela me ama porque pensa que sou seu pai. E assim, nessa revelação, eu realmente pude dizer, eu te amo incondicionalmente. Tipo, eu pude dizer, eu conheço toda a sua verdade. Você e eu não vamos a lugar nenhum, ainda te Uau. amo. E pra mim, esse é um amor muito mais poderoso, certo? Um amor que está enraizado em vulnerabilidade absoluta e honestidade. Quando você pode mostrar toda a sua roupa suja pra alguém e seus maiores medos, e admitir as coisas que você tem medo de admitir, e eles não vão a lugar nenhum. Isso é real. Amor verdadeiro, certo? Então é isso que devemos dar um ao outro. Quando me deram a verdade, eu também dei a eles. Esse retorno de amor incondicional. E eles me darem a verdade foi uma forma de me amar incondicionalmente. Porque estavam dizendo, sabemos que você pode ficar chateada. Sabemos que você pode não querer manter um relacionamento conosco. Sabemos que isso pode mudar a dinâmica da nossa família para sempre. Mas vamos te dar essa verdade de qualquer jeito. Uau. Deve ter exigido muita coragem deles. Porque Sim. talvez estejam pensando, nunca vamos dizer isso. Mas agora ela está na casa Sim. dos 20 anos. Você Isso não mesmo. pode fazer isso agora. Minha mãe ficou tipo, quando era pra eu te contar? Quando você Sim. estava no auge de um transtorno alimentar? Tipo, Isso aí. quando eu deveria? Sim. Quando você está totalmente deprimida, ou então, sabe, em um relacionamento quebrado. Ou ela estava tipo, nunca havia um bom Sim. momento. Ou agora sua carreira está decolando Sim. e quando te derrubarem, ou for como, Sim. vamos deixá-la ter sucesso Isso e mesmo. apenas continuar. Não há um momento fácil para contar a verdade quando Não. há verdades difíceis a serem ditas. Mas você também. Quero dizer, você tem filhos e eles são avós também. Então, Sim. eu me pergunto como era essa dinâmica agora que eles estão mentindo para as gerações. Você sabe, ou eles estavam Sim. mentindo para as gerações. É como? Eu me pergunto como. Quero dizer, seu pai deve ter passado por tantas emoções. Sim. Não estou dizendo que é certo Sim, que eles mas mentiram. todos estamos fazendo o melhor que podemos. Claro, certo? sim. Novamente, especialmente como pais, acho que é realmente poderoso e importante, acho que em nossa jornada que eles me disseram na hora certa, porque é quando me disseram. Então, sempre que aconteceu é quando deveria ter acontecido. E eu realmente acho que há algo bonito no fato de que quando me disseram eu estava claramente sendo eu mesma. Porque eu tinha um nível diferente de compreensão de quão difícil é ser pai e como você pode tentar fazer tudo perfeitamente, mas ninguém consegue ser perfeito. Simplesmente não existe tal coisa.
E, na verdade, as maneiras como nossos pais são imperfeitos fazem parte da nossa jornada de nos tornarmos quem somos. É assim que preenchemos essas lacunas e nos tornamos os adultos que somos. Sim. Sim, e eles estavam tentando te proteger e eles te Sim. amavam. E eles queriam manter Sim. vocês juntos. Era parte da jornada deles. Ele deve ter soltado um grande peso. Sim. Tipo, ele parece mais leve e mais jovem? É tão Ou só engraçado quando emocionalmente? penso nisso. Foi uma lição muito importante para mim. E também como metabolizar o medo. E como correr em direção às coisas que achamos que vão nos destruir. Porque inicialmente ele nem queria fazer um teste genético, sabe? Ele dizia: eu não quero saber. Eu não quero que ninguém mais saiba. Ele literalmente me disse: se você fizer isso, isso vai me matar. Oh, Ele meu não queria que eu Deus. escrevesse um livro. Ele disse algo como: ninguém deveria saber disso. Por que precisamos falar sobre isso? Ninguém precisa falar sobre isso. Então eu penso em momentos na minha turnê do livro, onde ele está como em um auditório recebendo uma ovação de pé, Ai, meu onde as Deus. pessoas estão celebrando sua presença como pai e o fato de que, apesar de eu não ser geneticamente dele, ele foi uma força em minha vida e me amou tão intensamente. Uau. E você sabe, ele recebeu várias ovações de pé, em várias cidades foi aplaudido e celebrado. E na televisão nacional as pessoas disseram que, coisa incrível que você fez. E até mesmo o fato de que meus pais fizeram a escolha de usar um doador de esperma nos anos 70, quando ninguém estava fazendo isso por si só é uma prova de quanto eles me queriam. Nossa, cara. Então Isso é essa tão jornada bonito. foi para o meu pai. Vê-lo passar de alguém que ele pensava que perderia todo o seu respeito, credibilidade, masculinidade e identidade, a vê-lo ser tão celebrado e Meu exaltado. Deus. É uma lição muito importante, certo? É Como tão a coisa. poderoso. A coisa que pensamos que vai nos destruir pode ser nosso maior presente. 100%. Eu me identifico com isso. Já me ouviu falar sobre me abrir sobre Sim. abuso sexual e eu mantive a mentira ou a história por A ensinação, 25 sim. anos porque achava que se alguém soubesse essa vergonha sobre Sim. mim, ninguém me amaria. Ninguém Sim. me aceitaria. As pessoas vão pensar que sou menos, seja o que for. Não serei suficiente, certo? Volta aquele sentimento. Ele provavelmente sentia que iria morrer porque tudo seria tirado. Sim. Tudo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Mas você não pode tirar o fato de que ele foi meu pai. É como ele é... 100%. Você sabe, ele é meu pai. Nada muda isso, sabe? E é engraçado porque meus filhos crescem em um mundo onde sim, você pode ter 2 pais e 2 mães e padrastos. Tipo, a aldeia é grande. E então uma das coisas que eu disse a ele foi: isso não vai mudar nada para seus netos. É como? Mesmo que saibamos quem é esse outro doador, que é apenas outro pai, isso não tira nada de você. Você mantém seu espaço. Você mantém seu trono. Você é quem você é nesta família. Vamos lá. Eu gosto É disso. tão engraçado porque quando li Shadow Force pela primeira vez, foi uma das coisas que realmente me atraiu neste roteiro. Porque Omar Sy, que as pessoas adoram de Lupin, é incrível. Ele é um ator incrível e interpreta meu marido. E ele é o pai neste filme. E no roteiro, o pai é o principal responsável. Como a mãe, nós 2 costumávamos ser mercenários e quebramos as regras e nos apaixonamos e eu engravidei. Temos essa criança e então temos que deixar esse grupo altamente treinado de mercenários em que estávamos para fugir. E eu desapareço porque eu penso que todo mundo vai estar procurando por uma mãe e um filho. Ninguém, por causa de como pensamos sobre paternidade na cultura, ninguém vai estar procurando por um homem e um filho. E Interessante. então ele assume a responsabilidade principal de criar o filho. E Omar é um pai tão extraordinário, ele tem vários filhos, e é tão bonito ver esse homem cuidando dessa criança neste filme, enquanto a mãe ele está meio que de fora sendo uma chata, protegendo-os, como derrubando pessoas para que eles não se machuquem, mas não ser capaz de estar lá para fazer o dia a dia da maneira que o pai está. E eu realmente amei isso sobre este roteiro, porque sinto que precisamos dessas histórias na cultura. Precisamos dessas imagens. E esse casal, você sabe, eles meio que aprendem novamente a se apoiar na parceria para criar o filho. E eu acho que essa também é uma história tão importante para contar na cultura agora, que ser uma grande mãe também é ter a sorte de ter um grande parceiro, te apoiando nessa parceria e permitindo isso. E talvez o parceiro seja o pai, talvez o parceiro seja, você sabe, cada criança precisa de uma comunidade, mas como se apoiar em quem quer que sejam esses parceiros sabendo que você não tem que fazer tudo sozinho. Você pode ser parte da comunidade que cria uma criança. Nossa, isso é tão legal. Sim, estamos falando sobre parceria espiritual, algo que já ouvi você dizer antes. Sim. Quando você conheceu seu parceiro, Sim. como soube que vocês estavam construindo uma parceria espiritual e se conectando a partir de um espaço espiritual?
Mesmo que você tivesse esse tipo de, sabe, você tinha uma ótima relação Sim. com seus pais, mas ainda havia algo faltando com seu pai. Como você aprendeu a confiar na sua intuição em relacionamentos quando tinha uma relação parcialmente Essa é quebrada? uma pergunta tão boa. Você sabe, relação com seu pai. Sim, sim, Como sim. você confiaria na sua intuição? Sim. Com o homem que você tem agora? Então, tem algumas coisas. Quero dizer, uma delas são meus pais. O fato de que meus pais ainda estão juntos é um verdadeiro presente e um milagre. E eu me lembro, certo? Tipo, isso não é tão comum. E houve vezes. Eu falo sobre isso no livro de memórias, onde eu dizia que vocês deveriam se separar. Vocês não estão felizes. Interessante. E eu me lembro da minha mãe me dizendo: eu sei que você acha que sabe tudo. Eu tinha tipo 16 anos, sabe? Ela estava: para você, seus 16 anos são o quadro completo. Mas seus 16 anos são uma fração do nosso casamento, certo? Estávamos juntos muito antes de você chegar. Então, tivemos bons e maus momentos. Tivemos altos e baixos, como sua pequena janela para isso não é a história completa. E essa foi uma lição muito importante para mim. O casamento é algo que tem altos e baixos. É uma jornada, um caminho. E se você está comprometido, tem que estar comprometido com a jornada. Não digo que sou contra o divórcio, que acho que o divórcio não é certo para algumas pessoas, que você sabe, algumas relações são para sempre. Algumas são por uma temporada. Tudo isso é verdade. Mas eu penso que eu entendia que o casamento é como compromisso. Se você vai assumir o compromisso, tem que ser sobre algo mais profundo do que o ego. Algo precisa te motivar se você vai fazê-lo com amor e alegria. Quer dizer, eu não sei se preciso dizer qualquer outra palavra além de amor. Se você vai fazer com amor verdadeiro, então ter algo mais profundo para se comprometer, que é maior do que apenas vocês dois, é realmente importante. Então eu acho que é aí que o espírito entra. Como vocês criaram esse compromisso a partir de algo maior? Sobre o que vocês conversaram e quando as coisas ficam difíceis. Falando sobre Shadow Force, onde o papel. O pai no filme. Ele meio que assume o papel de pai e cuida da criança enquanto você está fugindo Sim. e escapando, ou Sim. qualquer coisa. Sim, Não estou dizendo que isso é um paralelo com a sua vida, Sim. mas há momentos em que você está realmente ocupada. sim. Você está no set o dia Sim, todo. sim, 10, sim. 12 horas por dia durante meses. Estou assumindo que você precisa de um suporte Sim. extra ou seu marido está assumindo a liderança em certas áreas da paternidade. Estou fazendo suposições aqui, mas me corrija se eu estiver errado. Onde ele também tem que assumir responsabilidades. Como vocês comunicaram o alinhamento com as carreiras de vocês? Separar o ego, porque eu sei que ele é muito bem-sucedido, e o que ele fez no passado também, e o que ele está fazendo agora. Como você separa o ego e coloca o espírito e o amor no centro, quando cada um de vocês está evoluindo na carreira também? Então, quero dizer, uma coisa é que sempre tomo cuidado para não falar muito sobre nós quando ele não está na sala porque me sinto assim. E é interessante. É como com meus filhos, eu não posto muito sobre eles, ou falo muito sobre suas vidas, ou suas jornadas porque sinto que a história deles é deles, e tenho o direito de contar do jeito deles. E sinto isso um pouco sobre o meu casamento também. Tipo, se nós dois estivéssemos sentados aqui, poderíamos concordar e assinar embaixo. Mas eu diria que a primeira coisa em que pensei quando você me fez essa pergunta é a importância da terapia. Por quê? Muito bom. Vamos lá, certo? Como a terapia individual, a terapia de casal. Como estar disposto a ter espaços onde você faz o trabalho. E eu me lembro do meu pai um dia, dizendo como se vocês estão em terapia de casal. Tipo, o que está errado. E nós estávamos tipo, nada está errado. É um lugar onde vamos para cuidar do nosso casamento. Da mesma forma que vou à academia para cuidar do meu corpo. Ou vou ao dentista para cuidar dos meus dentes. Sinto que como casal, merecemos e, portanto, cultivamos um lugar onde cuidamos do nosso relacionamento. Lindo. E não sai da crise. Não sai das coisas que estão ruins. Quero dizer, na verdade, passamos muito tempo na terapia conscientemente falando sobre o que estamos fazendo bem e reconhecendo Uau. isso um para o outro. Nossa, isso é tão legal. Porque é realmente importante não dar como certo que há coisas boas para celebrar e reconhecer em cada um, certo? E então eu sinto que a terapia é uma grande parte desse compromisso espiritual. Uma das coisas que me lembro que um dos meus muitos terapeutas disse para mim no início foi: um relacionamento saudável não é apenas sobre dar e receber, como eu faço por você e você faz por mim. Na verdade, é importante pensar no relacionamento quase como uma terceira entidade, na qual ambos estão investindo um no outro.
Sim, É como uma conta bancária. É como uma conta de amor espiritual ou emocional, onde, tipo, eu não estou apenas fazendo por ele, e então ele me deve. É como se nós dois estivéssemos investindo nessa coisa que importa pra nós, que é o casamento. isso é lindo. Não é? Estou tão feliz que você disse isso, porque não ouvi muitas pessoas na sua posição falarem sobre terapia e casamento. E Oh, uma das meu coisas Deus! que Marta, minha esposa, e eu nos comprometemos ainda cedo foi Parabéns isso. pelo seu casamento. Obrigado. Você Sim, gosta de já se dizer passaram alguns meses. esposa? É tão estranho dizer isso, porque primeiro era namorada, Sim, depois era noivo, noiva, sim. e estou me acostumando a dizer Eu esposa. amo... Quer dizer, eu simplesmente amo a palavra marido. Tô tipo, eu gosto. Adiciono várias sílabas. Marido. Marido. Eu adoro isso. Sim. Ainda estou me acostumando, Sim. mas tem sido uma ótima experiência. Mas uma das coisas quando estávamos namorando, não exclusivamente antes de nos comprometermos exclusivamente, estávamos nos divertindo muito. Mas ainda havia um pouco de medo, ou ansiedade ou preocupação em nos comprometermos completamente. Porque em todos os relacionamentos anteriores em que estive, Sim. acabou tudo mal e em terapia. Ah, E porque eu você fiquei foi à terapia tipo- apenas quando as coisas ficaram ruins. E eu Sim. sempre quis começar a terapia mais cedo, mas os parceiros que escolhi resistiam à terapia. E eu sempre pensava, que mulher não gostaria que um homem fosse à terapia com ela? Então eu sempre ficava Sim, tipo, sim, em que sim. mundo estou vivendo agora? Mas eu continuei Certo. repetindo esse Mas ciclo. então você aprendeu a escolher uma parceira Sim. que estava disposta a seguir esse caminho com você. E eu disse, eu quero começar. Se vamos nos comprometer porque estamos tendo Sim. um tempo incrível, eu quero começar a fazer terapia. Incrível. E então começamos imediatamente nos primeiros meses. Tão esperto. Não porque algo Por que tão estivesse esperto? errado. Porque então, quando você tem algo que precisa desenrolar, você não fica tipo, ah, não, temos que entrar no ringue Não. para ir batalhar na terapia. É tipo, não, sabe de uma coisa? Não. Vamos falar sobre isso essa semana. Exatamente. E tem sido o maior presente que demos um ao outro, porque no primeiro ano nós simplesmente fizemos isso. Conseguimos alinhamento. Conseguimos Sim. alinhamento E espiritual. uma língua em comum. Linguagem compartilhada. Precisamos falar sobre medos passados ou preocupações futuras abertamente. Sim. Temos que abordar todas as coisas que nos assustam e nos unir e ser como, somos companheiros de equipe. Isso mesmo. Estamos construindo uma equipe. Isso mesmo. Estamos investindo em conversas Sim. corajosas. Estamos permitindo imperfeições em ambos. Ninguém precisa ser perfeito. Sim. Estamos entrando em um processo de unidade e alinhamento em torno de Sim. valores e uma visão compartilhada juntos. É tão engraçado porque eu realmente não tinha pensado nisso. Quero dizer, eu sei que às vezes quando você está fazendo divulgação de um filme, você fica tipo, meu Deus, é por isso que estamos fazendo isso. Como deveríamos ter sabido disso antes? Mas eu acho que uma grande parte do que me atraiu para a Shadow Force foi que você pode assistir a esse casal que, tipo, começam como adversários porque o casamento deles está abalado. E, na verdade, eles se tornam uma equipe, certo? E, tipo, literalmente uma das cenas de luta mais difíceis, mais emocionantes e mais divertidas do filme é logo no início, quando Omar e eu estamos lutando um contra o outro. É como uma loucura. Sério? Sério. É como sua Gosta de pior brigas de terapia de socos? casal. Sim, Onde vocês estão se batendo? tipo golpeadores. Sim, porque somos ambos como mercenários altamente treinados, certo? Então ele é esse cara grande que é realmente forte. Ele fez muitas acrobacias em grandes ações e treinamos por bastante tempo juntos para conseguir fazer essa dança. E falamos sobre como o personagem dele luta de forma diferente do meu personagem, nossos estilos de luta diferentes e o que isso diz sobre nosso relacionamento e como esse casal é meio competitivo e eles se desafiam. E há um real tensão entre eles. Sabe, ele está bravo porque ela desapareceu. Ela está brava porque não teve acesso à criança. E há tensão entre eles, certo? Quem é o lutador sujo? Quem deu o golpe baixo? É você? Quero dizer, eu preciso ser mais estratégico. Pá. Ele é um Você cara sabe o que grande. quero dizer? Sim. Sabe, quero dizer, Sim. eu tenho que usar o que tenho. E à medida que o filme avança, você vê eles se tornarem um time. E então foi divertido para nós aprender a treinar juntos. Tipo, quais são seus pontos fortes? Eu sou um atirador melhor que ele, mas ele é um lutador mais forte, certo? E então, como podemos aproveitar isso no filme para sermos uma equipe imbatível? Sim. E acho que isso é muito o que o casamento é, certo? É como descobrir, ok, esse é o seu estilo de briga, esse é o meu estilo de briga. Aqui estão as coisas que me irritam. Quais são os seus ressentimentos? Não recomendo combate corpo a corpo para a maioria dos casais. Não. Não está certo. Não está certo. Isso não é o quinto. Isso ainda não é a década de 50, sim. Exatamente. Mas mais descobrir como aproveitar os pontos fortes e como falar a mesma língua e como ter você sabe, alinhamento espiritual,
objetivo comum, prioridades compartilhadas. Tipo, eles se unem pelo filho onde eles são, como essa criança significa tudo para nós. O que temos que fazer para protegê-lo? Uau! Você diria que a terapia te ajudou não apenas no seu, imagino, casamento Sim. e nas suas relações familiares, mas também na sua carreira e no processo de assumir o seu poder e valor, mesmo que você esteja se destacando e tendo tanto sucesso. Você ainda tem dúvidas ou inseguranças? Sim. Sério? Com Você certeza. é Kerry Washington. Sim, e daí? Que tipo de conselho você daria para alguém que está assistindo e ouvindo, que talvez esteja realmente lutando e não tenha muito acontecendo em sua vida, ou sinta que as coisas continuam derrubando-o? A carreira deles não está indo como eles querem. Eles não sentem que estão vivendo apaixonados. Eles não sentem que estão vivendo seus sonhos ou na busca de seus sonhos. Eles sentem que os relacionamentos estão meio fora de lugar e realmente sentem falta de autoestima. Que conselho você daria a alguém assistindo ou ouvindo que possa estar nessa situação, sobre como começar o processo de realmente amar e aceitar a si mesmo, mesmo quando se sente muito mal? Para mim, parte da importância da terapia é que ela me ensinou a pausar. Ela me ensinou a fazer uma pausa e a não acreditar em todos os pensamentos que tenho. Não se perder no discurso interno negativo. Criar um pouco de distância entre o estímulo e a resposta. Há um ditado que eu adoro que diz que pausa significa adiar a ação até que a serenidade surja. Isso é incrível. Certo? Tipo, só dá uma pausa. E para mim, da maneira que a vida se move tão rápido, às vezes a terapia é essa pausa. Onde eu posso ir tipo, espera aí. A história que estou me contando é que meu trabalho é terrível. A história que estou me contando é que o mundo está pegando fogo. A história que estou me contando é que nunca estarei no corpo que quero estar. A história que estou me contando é que nunca encontrarei a pessoa que quero encontrar. Mas talvez eu possa apenas pausar isso por um momento e descompactar e descobrir como caminhar em direção à cura. Sim. Então, para mim, a terapia é um lugar para pausar e refletir. Assumir a responsabilidade pelos pensamentos, ser honesto comigo mesmo e então tentar desenvolver algumas ferramentas, porque parte disso poderia ser que eu não estou dormindo o suficiente, certo? Tipo, às vezes o que percebo na terapia é algo como, não acho que estou dormindo bem, ou não acho que estou me alimentando bem, ou meus hormônios estão desregulados. Preciso me cuidar melhor. Ou, esse relacionamento não está dando certo, ou eu não sei se estou feliz neste trabalho. Ou o trabalho é bom, mas acho que talvez eu precise de um hobby. Só me dá. E então talvez para algumas pessoas seja terapia, para outras pode ser caminhada meditativa ou escrever em um diário. Mas é tipo, quais são as práticas que me permitem pausar e estar no momento presente e ser mais Sim. honesto comigo mesmo? Quando você está assumindo um papel como no novo filme, existe algum momento em que você se sente inseguro Toda nesta vez. temporada? Toda vez, porque aqui tá a coisa louca. Nesta fase da sua carreira? Sim. Mas você está É arrasando. empolgação, sabe? Sim, Tipo, sim. é aquele medo que também tenho que lembrar que a experiência fisiológica do medo é a mesma experiência fisiológica da empolgação. Então, esse medo é como... Eu nunca fiz, porque toda vez que interpreto um novo personagem, estou fazendo algo que nunca fiz antes. Como se eu tivesse um conjunto de ferramentas do tipo. Sei como memorizar as falas, Sim, e eu sei. sim. Mas estou me tornando um novo ser humano toda vez que começo um novo projeto. Uma nova pessoa com novos Isso é desejos loucura. e novos medos. E ela anda de um jeito diferente. E usa o cabelo de um jeito diferente e tem maneiras diferentes de falar, respirar e comer. E assim eu estou começando do zero toda vez que inicio um novo papel. Então eu estou sempre apavorada. E eu sempre fico tipo, ó Deus, serei capaz de descobrir essa? Serei capaz de desbloqueá-la? Serei capaz de ser ela da maneira que o projeto precisa que eu seja? Então é super emocionante. Quer dizer, você interpretou todas essas personalidades, Sim. personagens e papéis. Como você não se perde nos personagens e papéis e continua fiel a quem você realmente é na vida? Sim, E ouvi sim. você também falar sobre como o melhor personagem que você já interpretou é de mãe e esposa. Sim. Então, como você faz para que todos os filmes e personagens de TV que interpretou não invadam sua verdadeira essência, sua verdadeira personalidade, seu verdadeiro papel que Então, você é? eu acho que no início da minha vida, você sabe, quando eu estava na casa dos 20 anos, ou até mesmo como adolescente, eu realmente,
Eu estava realmente ansioso por um forte senso de identidade e eu não tinha um. Então os personagens me permitiram explorar diferentes personalidades e meio que assumir as jornadas de outras pessoas. E isso foi muito útil para mim, para meio que experimentar a vida através dos olhos de outra pessoa e ter uma noção do que ressoa e do que não ressoa. Porque eu realmente não sentia que tinha um Sério? centro forte. Sim. Quantos anos você tinha quando sentiu, tipo, eu estou bem comigo? Acho que quando comecei o tratamento para meu distúrbio alimentar e comecei a terapia, comecei a ter uma compreensão mais profunda de mim mesma. E, novamente, acho que isso cresceu e evoluiu ao longo dos anos porque também estamos sempre mudando, Sim, certo? claro. Então, nossa noção de identidade está sempre mudando. Mas acho que agora aprendi a ver esses personagens como uma espécie de extensão de mim mesmo. Quando interpreto um novo personagem, eu meio que tenho dois trabalhos. Existe uma abordagem de fora para dentro e uma abordagem de dentro para fora. E a abordagem de dentro para fora é que me pergunto, tipo, o que eu já sei sobre isso? Personagem. Com o que eu posso me identificar profundamente na experiência dela? Pessoalmente, pela sua experiência. Sim, pessoalmente. E então eu tenho coragem de revelar essa parte de mim publicamente e deixar o resto meio que desaparecer. E deixar essa parte de mim ser minha essência completa neste personagem. Você pode me dar um exemplo com o novo filme In the Shadow of Force? Claro, tipo, você Como sabe, você as pensou pessoas sobre dizem, isso? antes de você ter filhos, as pessoas vão te dizer, tipo, eu mataria por meu filho. E você fica tipo, essa é uma expressão tão fofa, Antes de ter né? filhos? Sim, sim, sim. E então você tem filhos e pensa, eu entendi. Tipo, não consigo imaginar algo que eu não faria para proteger meus filhos. Uau! Certo? Tipo, eu os amo tão intensamente. Então eu li este roteiro, onde uma mulher está literalmente eliminando pessoas para proteger seu filho. E eu fiquei tipo, ok, bem, eu nunca matei ninguém na vida real. Eu não sou uma assassina treinada, mas eu entendo esse amor. Eu entendo essa maternidade feroz, esse instinto materno de que eu faria qualquer coisa por ele. E eu entendo fazer escolhas difíceis para sua família que nem sempre parecem boas, mas são a coisa certa a fazer. Então eu digo, beleza, não sou uma mercenária, não sou uma assassina, não sou uma vadia, mas eu conheço o amor de mãe, então o lado de dentro é como... Eu preciso ter a coragem de revelar esse tipo de vulnerabilidade profunda, que quando você tem um filho, você se torna impotente. É como aquilo que eu ouvi o Obama dizer, é como se o seu coração estivesse de repente fora de você, andando pelo mundo. Como posso deixar as pessoas entrarem nisso e ser isso? E então o lado de fora é como? Tudo bem. Mas agora tenho que aprender treinamento de luta e treinamento de armas. E como ela anda, e como ela se veste, e você sabe como ela vive no mundo como alguém que foi treinado para matar pessoas? E que tipo de pessoa se torna alguém quem mata pessoas para ganhar a vida? E então há tudo isso, e eu também sei um pouco sobre isso. Tipo, a parte do desespero de sentir que você não tem opções. Ok, então posso deixar as pessoas saberem disso? Então são partes de mim que se relacionam trazendo isso à tona. E então partes de mim que não se relacionam aprendendo a adicionar Interessante. isso. Sim? Sim, porque sinto que todos nós temos algum tipo de escuridão em nós. Sim. E você sente que precisa acessar isso às vezes? Às vezes sim, com certeza. E às vezes é realmente difícil de esquecer no final. Então, à noite, você está, tipo, Sim. sentindo a adrenalina porque você se torna essa energia. Você faz. E eu acho que antes de me casar e ter filhos, eu era muito mais como um ator de método. Ou seja, eu permanecia nos personagens o tempo todo, Por dias e meses. meses. Sim, e foi bastante É miserável, muito. sendo bem honesto. Sabe, é realmente difícil. E causou um grande impacto no meu sistema nervoso quando me casei e tive filhos. Eu estava tipo, preciso descobrir como deixar isso de lado. Tipo, eu não quero levar isso para casa. Quero ter uma vida saudável fora do trabalho. Quais são as ferramentas ou processos para se desligar do personagem quando você chega em casa? Alguns aspectos são rituais. Alguns, no final, como às vezes eu realmente tento olhar, tipo, o processo de cabelo e maquiagem e o processo de figurino como muito ritualístico. E assim, quando estou tirando as roupas no final do dia, estou tirando o personagem no final do dia. Como eu acabei de fazer um filme. Onde eu estava jogando. É um filme dirigido por Ben Affleck, e ele e eu somos marido e mulher. E então, todos os dias no trabalho, eu tenho que tirar minha aliança de casamento e prendê-la em mim. Eu nunca estou sem ela, então sempre aprendo em algum lugar. Quando você está filmando? Quando você está filmando? Sim. E então eu tenho que pegar esse outro anel de casamento, certo? Meu Que Deus! pertence ao filme. E eu tenho que Uau. colocar esse outro anel de casamento, e agora eu estou neste casamento. Então, no fim do dia, é muito importante para mim tirar esse anel de casamento, sair desse casamento que não é a minha vida, e colocar meu próprio anel de volta
e entrar na minha Cara, vida. isso é certo? fascinante porque é como um processo psicológico de se tornar uma pessoa Sim. diferente. Mas eu acho que isso também funciona na vida, certo? Como quando nos damos esses rituais. Há algo se você tem uma prática de meditação, como novamente, eu posso orar e meditar em qualquer lugar, mas há algo diferente quando eu me sento naquela almofada, naquele canto do meu quarto e acendo aquela vela. Há um tipo diferente de imersão, certo? Temos esses sinais que realmente nos permitem, para sinalizar ao nosso corpo diferentes realidades Uau! e diferentes formas de estar presente. Eu sinto que você realmente teve que treinar seu sistema nervoso para sempre voltar para casa em segurança. Porque você está interpretando esses personagens e, obviamente, é faz de conta, ou personagem, ou é a criação de um Mas o filme. corpo não sabe a diferença. E sua adrenalina está elevada. Está no medo, está na agressão, ou está no tiro, ou o que quer que seja. Ou está no amor de faz de conta, seja o que for. E então seu sistema nervoso no seu corpo, você tem que removê-lo psicologicamente de alguma forma e voltar ao Sim. alinhamento espiritual do seu personagem e da Sim. vida de quem E você é. muito disso é como ser um atleta. Sabe, Sim. você tem que realmente se cuidar. Você tem que se certificar porque isso causa estragos no seu sistema nervoso, o sono, a alimentação e o exercício. Essas práticas são realmente importantes para manter. Insanidade. Lembro-me que depois da segunda temporada de Scandal, eu estava tão esgotada, tão cansada, e fui ao meu médico e fizemos alguns exames de sangue, e ele disse: "Suas adrenais estão desgastadas." O que está acontecendo? E eu fiquei o que está acontecendo? Eu interpreto essa mulher que, todo santo episódio, alguém entra no meu escritório no pior dia da vida deles e eu tenho que resolver isso. Então minhas adrenais estão acabadas, Uau. sabe? Ou quando estávamos fazendo uma cena louca em Scandal, onde alguém estava deitado no chão do escritório coberto de sangue, e todos nós estávamos gritando e segurando eles. E eu estava grávida na época. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. E assim, depois de cada cena, as outras meninas do elenco e eu colocávamos nossas mãos na minha barriga. Oh. E dizíamos: "É só de mentirinha. É só de mentirinha." Uau. Porque você, sabe, só tem que lembrar e, aquele bebê não sabe a diferença. Aquele bebê está com o coração batendo Sentindo a rápido. energia. O sistema adrenal tá o cortisol dela, né? Então eu tinha que continuar voltando e dizendo que estamos bem. Uau. Apenas finja. Então eu tento fazer isso, me ensinou que se eu posso fazer isso pelo meu bebê, eu tenho que fazer isso por mim também, certo? Eu tenho que, no caminho de casa, pensar que está tudo bem. Foi apenas fingimento. Ninguém está morrendo. Ninguém foi sequestrado. Estamos bem. Cara, você sente que tem um novo relacionamento com a pequena Carrie? Com a Sim. garota dentro de você que estava crescendo e passando por tudo isso? Tudo parece bom por fora ou estou cuidada? Mas emocionalmente não me sinto cuidada. Como se fisicamente Sim. você estivesse cuidada. Isso mesmo. Essa é uma forma linda de expressar Mas isso. emocionalmente, ou talvez psicologicamente, houve uma fratura. E aí você não se sentia completamente seguro. Como você reparou esse relacionamento com a pequena Carrie, permitindo que ela se sentisse segura da forma que você estava ao colocar suas mãos na barriga com seu Sim. bebê quando ela estava passando Sim. pela incerteza emocional? Então, nossa amiga em comum, Gabby Bernstein, que fala muito sobre o trabalho do sistema de família interna. Esse trabalho foi transformador para mim. E eu simplesmente, quero dizer, eu estava familiarizado com o trabalho de sistemas familiares internos. E já tinha feito algum trabalho de criança interior com outros terapeutas. Mas este ano, eu realmente decidi fazer uma mudança e trabalhar com um terapeuta de IFS. E tem sido algo que mudou minha vida. Que, para aqueles que não sabem, o IFS, Sim. os sistemas familiares internos. Então, qual foi a descoberta ou a autoconsciência que você criou no processo de trabalho com sistemas familiares internos para si mesmo? É tão engraçado porque de muitas maneiras eu falo a linguagem dos sistemas familiares internos como um ator, certo? Porque eu estou sempre lidando com essas diferentes partes de mim mesmo Muito e interessante. trazendo-as à tona. Muito interessante. Bem interessante. Então, é uma maneira muito empolgante para eu entender as diferentes partes de mim que ainda se sentem insuficientes em certos dias, ou com raiva, ressentimento ou medo. IFS realmente me ajudou a não me identificar completamente com essas histórias quando elas surgem, certo? A história. Quem é a parte que está contando essa história? Como eu cuido dessa parte? E depois seguir em frente, certo? Mas, eu não tenho que entregar toda a minha existência a essa parte, e a essa mensagem, e a essa história. Posso manter uma certa distância, o que é muito parecido com o budismo. Mas como ter alguma distância do pensamento e dizer, eu vejo você, eu entendo de onde esse sistema de crenças vem, mas não precisa ser a verdade.
Tipo, eu lembro quando comecei a fazer terapia e tinha uma terapeuta que perguntava: como você se sente? E eu dizia: eu só me sinto muito gorda. Ela disse algo como: isso não é um sentimento. Eu fiquei tipo: não é? Tipo, porque também cresci em uma casa onde as pessoas diriam, onde eu ouvi minha mãe dizer, tipo, eu me sinto gorda. E era como se ela dissesse: o que está por trás do sentir-se O gorda? que foi É isso? raiva, é tristeza, é diferente. Acho que pra mim, sentir-se gorda era muitas vezes como apenas uma. Era como uma muleta que eu usava para evitar chegar ao próximo sentimento que estava por baixo. Eu focava no corpo e não em ser suficiente, em vez de me aprofundar e perguntar qual é o sentimento que precisa ser abordado aqui. O que foi naquele momento para você? O que sua alma estava sentindo quando você diz, estou me sentindo gorda, mas na verdade, era insuficiência? Era medo? Era Acho que ansiedade? geralmente a sensação de estar gordo é sentir-se não amável, portanto, insuficiente. Sério? Sim, claro. Você se sente não amável às vezes? Acontece. Sim, eu não moro lá. Quero dizer, a melhor sim. coisa é que eu não moro lá, mas não quero fingir que esse pensamento não aparece. Porque estou muito orgulhosa de ter ferramentas e sistemas de apoio que me ajudaram a descobrir o que fazer com um pensamento quando ele surge, ou como abraçá-lo. Sim. Como Sim, navegar nisso? navegar é a palavra certa. Quando você se sente não amável ou insuficiente, é não se sentir amável ou suficiente com as pessoas ao seu redor, ou não se sentir amável dentro de si mesmo. Acho que tudo se resume ao espírito. Acho que tudo se resume a, tipo, sou amado pela fonte? Certo? Tipo, sou amável por Deus? Porque quando não nos sentimos amáveis por nós mesmos de forma espiritual, então precisamos disso externamente de outras pessoas. Seja em um relacionamento ou de fãs, ou de um empregador ou funcionário, ou qualquer que seja a situação. Mas buscar essa aprovação, amor, aceitação e pertencimento externamente é geralmente porque eu não sinto que estou em alinhamento com o fato de que sou amado, como eu sou. Amado. E bem como sou que eu gosto, porque acho que é daí que vem a ideia de que tenho que ser alguém diferente de quem sou. Esquecendo que quem sou como sou é suficiente. Estou bem, estou... Mas quando esquecemos disso, pensamos, tenho que ser outra coisa. Tenho que ser melhor, tenho que ser mais forte, tenho que ter mais sucesso, tenho que ser mais magra, mais bonita, mais inteligente, seja o que for, em vez de pensar, eu sou boa, eu sou abençoada, e estou em uma jornada de excelência. Então, estou disposta a ser maior, melhor, mais inteligente, mais bem-sucedida, mas não precisa ser, para ganhar o Sim. amor de ninguém. Isso é lindo. Bonito. Isso é em um bom dia. Certo? Eu tenho mais alguns minutos finais com você, Carrie. Isto tem sido realmente poderoso. 2 perguntas finais para você antes de eu fazer Ok. essas perguntas finais. Seu novo filme será lançado muito em breve, assim que este for lançado. 9 de maio, fim de semana do Dia das Mães. Fim de semana do Dia das Mães, Então, vamos lá. comemore todas as suas mães Sim. incríveis e exalte todos os seus pais Vamos lá. incríveis. Saia Poder com sua da família. paternidade, sim. Assista Shadow Force, Sentença de Morte. E em seguida, revele todos os seus segredos sujos dentro da sua família e se abram para que possam ser emocionalmente livres Bem, também. sim. Você pode ser física e emocionalmente. Com certeza. Absolutamente. Estou animado para que as pessoas assistam Shadow Force, Sentença de Morte. 2 perguntas finais para você. Esta é uma pergunta hipotética que eu faço a Ok. todos. Já estou fazendo o programa há 12 anos. Parabéns. Toda semana por 12 anos. Uau. E essa é uma pergunta que faço às pessoas no final. É chamada de as 3 verdades. Imagine um cenário hipotético. Você pode viver quanto tempo quiser, mas é o seu último dia na Terra, e você consegue realizar e criar toda a magia da vida. Mas por qualquer razão, tudo o que você criou precisa ir com você. Seus filmes, suas séries, esta entrevista, livros, qualquer coisa que você crie desaparece. Então não temos mais informação sua ou seu conteúdo. Mas no último dia, você pode deixar 3 lições para o mundo. 3 verdades que você compartilharia de suas experiências do que aprendeu. Quais seriam essas 3 lições ou verdades para você? Não importa quem você seja, você é suficiente. A verdade é mais fácil, mesmo que às vezes pareça mais difícil. E há uma verdadeira força na vulnerabilidade. Não há como ficar forte sem estar disposto a ser vulnerável.
Eu adoro isso. Se você pudesse ir 10 anos no futuro e dar a si mesma um conselho hoje, e Carrie daqui a 10 anos está olhando para você e dizendo: Eu adoro isso porque normalmente as pessoas pedem pra você dar conselhos para o seu eu mais jovem. Mas isso é realmente ótimo. Projetar para o futuro. Então, se você pudesse, sim, se você pudesse imaginar, sabe, onde estará daqui a 10 anos, imaginar onde sua família estará, sua carreira estará, e todas as coisas, os desafios, os altos e baixos que você enfrentará na próxima década, o que você acha que seu eu futuro diria para prepará-lo para o sucesso, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, na próxima década? Acho que ela me diria o seguinte: diria para eu valorizar cada momento com as pessoas que mais amo. Você sabe, realmente, quando você está com pessoas que ama ou fazendo coisas que gosta, esteja totalmente presente, Sim, porque você não vai ter isso de volta. sim, E eu penso, tipo, meu Deus, em 10 anos, meus filhos, tipo, quando penso em quantos anos eles terão em 10 anos, você pensa, eu preciso estar neste momento. E tipo, de que coisas vou estar reclamando no meu corpo em 10 anos? Tipo, estar neste corpo e alegria, certo? Tipo, realmente apreciar. Isso me lembra de... Fui a um incrível festival de cinema na prisão de San Quentin. Temos minha empresa, Simpson Street. Tivemos um documentário chamado Daughters na Netflix, que é realmente um documentário poderoso sobre pais que estão encarcerados e como eles aprendem Uau. a ser. Obviamente, esse é um tema recorrente para mim, certo? Tipo pais e paternidade. Então, é sobre esses pais incríveis que fazem uma dança pai-filha na prisão, onde eles podem tirar seus uniformes. Nossa. E é um Não documentário acredito. realmente poderoso. Oh, meu Deus. San Quentin realizou seu primeiro festival de cinema anual na prisão, onde as pessoas trouxeram conteúdos de fora para dentro da prisão. Mas também os prisioneiros fizeram filmes que foram exibidos no festival. Foi realmente poderoso e foi um dia espetacular. Esse diretor é realmente progressista. É um lugar muito especial. Mas quando eu estava saindo, tinha uma linha grande no chão. Não lembro se era amarela ou branca. Estava meio desbotada, sabe? Desgastada. Quando você está se despedindo dos prisioneiros e agradecendo. E eles estavam dando um tour e mostrando suas Sim. obras de arte e apenas tanto amor. E então eu atravessei aquela linha e eles não podem. Certo, como se eles não pudessem cruzar aquela linha e todo mundo estivesse de bom humor e houvesse tanto amor, boas vibrações. É um festival de cinema. Mas um deles acidentalmente se aproxima da linha. E um dos guardas diz algo como: "Ei, ei, ei!" E no caminho de casa eu estava pensando: você sabe quando acordei esta manhã? Não estava grato pelos lugares que posso ir. Eu não estava pensando em abraçar meu marido logo de manhã. Eu não estava pensando sobre minha liberdade e meu direito de ir e vir. Mas quando você está diante da possibilidade de não ter nada disso, o valor dispara, né? Como se eu tivesse ultrapassado aquele limite com isso. Uma enorme gratidão aumentada pela minha liberdade, pela minha capacidade de ir para casa e abraçar meu marido, pela minha capacidade de ouvir qualquer música que eu queira e de vestir o que eu quiser. É como se de repente você fosse lembrado do que deve ser grato. Sim. E então eu sinto que essa pergunta ela é um convite para esse tipo de gratidão, certo? É como quem sabe onde estaremos daqui a 10 anos. Mas hoje, tem umas coisas muito boas acontecendo, então não deixe isso passar. Sim, não perca o momento. Sim. É lindo. Sim. Esse é um bom conselho da futura Carrie. Sim. Eu preciso tirar você daqui. Última pergunta antes de eu te perguntar. Carrie, quero te reconhecer por um momento pela sua jornada de cura. Obrigada, Luiz. Obrigado. Por permitir-se sentir seguro novamente. Por se permitir curar. Por se permitir ter um relacionamento lindo com sua família estendida, sua Sim. família atual, e por se permitir realmente ser uma estrela na sua vida. E criar a carreira que você deseja, mas também criar a privacidade, a segurança e o amor que você deseja pessoalmente. Então, eu te reconheço por tudo isso. Obrigada. É muito legal se conectar e te conhecer. E espero que possamos trazê-la de volta no futuro com o próximo grande filme e outras coisas. Mas esta é uma conversa inicial incrível. Estou Obrigada. tão feliz que você estava aberta e compartilhou. E isso vai ajudar a curar muitas pessoas. Então, eu te Muito agradeço. grato. E eu só quero Sim. dizer uma das coisas que dizemos na Simpson Street sabe, acreditamos que cada pessoa é o personagem principal na história de sua vida. E então eu adoro que você, com este trabalho, sinto que realmente encoraja as pessoas a viverem dessa forma. Você encoraja É isso as aí. pessoas a se colocarem no centro de sua jornada.
e serem as estrelas de sua própria história. Então, obrigado sim, por isso. Claro, sim. Minha última pergunta. Sim. Qual é a sua definição de grandeza? Oferecendo o melhor do que você tem a cada momento. Sim, é como se você estivesse dando o melhor de si. Então é assim que a grandeza de hoje se parece. Kerry Washington, muito obrigado. Agradeço Obrigada. você. Incrível. Muito obrigada. Muito poderoso. Quão crítico você é? Porque há algumas pessoas que simplesmente suas expectativas são muito altas e elas não têm tolerância para imperfeições. E elas não são perfeitas. Ninguém é. Elas têm a expectativa de que outra pessoa atinja, mas não estão correspondendo nem à metade desse padrão. Exatamente.